Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Oi, Adriano, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Deodato, por aí? Tudo bem também. Começou a esquentar aqui em Campinas, viu? Estava fazendo hoje 32 graus aqui. Olha só, tá muito quente. Eu moro em Cuiabá, né? Então tá sempre 40 graus e hoje de novo. O problema de Cuiabá é que dizem que tem, a cidade, cresceu, foi construída em cima de um bloco de rocha enorme, quase que a cidade inteira. Então, o sol bate e reflete na rocha, vira uma panela, Eu não sabia disso. E além de ser uma depressão, parece-me, não tenho certeza. A gente vai subindo ali acho que é BR-119, Rondonópolis, vai embora. Chega em Cuiabá, é um buraco, depois sobe, aí vem a serra, que vai dar lá para os lados de... Como é que chama aquela cidade? Da Chapada, Chapada. O que me chama a atenção, assim, a curiosidade, acho que foi por causa dessa questão do ouro aí do Rio, que eles acabaram fazendo a cidade em volta. Mas é porque que não fizeram a cidade na parte alta, né? Pois é, tem muita gente que mora ali na Chapada dos Guimarães e vem para Cuiabá todos os dias para trabalhar. Prefere ficar lá porque é mais fresco. Legal. Se bem que são quase... Quantos quilômetros são? Eu não sei em quilometragem, mas dá 20 minutos, meia hora. Depende do trânsito aqui na entrada da cidade. Dá para morar lá, cara. Dá para morar. Só comprar uma moto. Pois é. Eu não ando de moto. Eu também não ando, também acho bem perigoso. Mas, assim, eu trabalhei muitos anos, viu, Adriano, no Banco do Brasil. E a gente costumava falar que os prefixos, cada agência, quando é inaugurada, tem um número, é o prefixo dela, para separar, segregar uma da outra, né? Quando a gente manda um depósito, a gente coloca o prefixo da agência. Então, a gente costumava falar que os prefixos do Banco do Brasil, que foi criado em 1808, com a vinda da família real para o Brasil, Dom João VI, né? A agência 001 é a Centro Rio, lá na Candelária. Então, a gente falava que os prefixos contavam a história do Brasil. Olha que interessante. Pelo prefixo, a gente ia vendo o movimento da economia se deslocando no Brasil. O Banco do Brasil ia para estimular a economia e ia instalando agências. Centro São Paulo é 018, Campinas, onde eu moro, é 072, Rio Branco, lá no Acre, é 71, Cuiabá eu não me lembro. Mas, assim, conta a história. E é sempre um movimento, pode ser o ciclo do ouro, pode ser pecuária, pode ser o café, depende da época da história. Lá estava, né, assim, uma igreja geralmente católica, porque as igrejas protestantes eram proibidas no Brasil, por lei eram proibidas, depois é que foram liberadas. Então, uma igreja católica, a partir de 1808, e com o andar da carruagem, um banco, e assim a gente começava a entender um pouco da história, o contexto histórico. Poucas pessoas sabem disso. Qual foi o objeto da tua pesquisa no mestrado? No mestrado, eu trabalhei com o conceito de eu na filosofia crítica teórica de Kant, basicamente a partir da crítica da razão pura. E qual foi a sua abordagem acerca do sujeito como limite da teoria em Kant? Então, essa é uma questão bem complicada de explicar, mas basicamente toca o conflito entre dois problemas. O primeiro é que Kant toma como ponto de partida a constituição transcendental, que a gente pode dizer que é o sujeito, né? Então, o sujeito cognitivo, né? De onde, digamos assim, são produzidos os elementos que constituem a experiência em conjunto com aquilo depois que vai ser o material empírico. Então, a gente tem essas faculdades, que são a intuição sensível, o entendimento, basicamente, né, as duas principais. E
e originárias, eu diria. Só que, de outro lado, o que acontece é que o Kant está, de alguma forma, pressupondo que essas faculdades atuam em conjunto e que elas estão em um mesmo sujeito cognoscente, certo? De outro lado, o problema é que a gente não pode conhecer o sujeito cognoscente. Ele está além dos limites do conhecimento. Então, quer dizer, é claro que é possível apresentar respostas para esse problema, mas ele gera um paradoxo. E aí a resposta depende de uma análise minuciosa e de interpretação. Aí é justamente aqui que a gente encontra o limite, né? Quer dizer, o sujeito ele consegue, de alguma forma, constituir conhecimento sobre o fenômeno, inclusive sobre si mesmo como fenômeno, como corpo, como sujeito empírico e etc. Mas ele não consegue conhecer algo que talvez seja justamente uma espécie de pressuposição da sua unidade. Ou uma outra alternativa é de que a unidade do sujeito é produzida a partir da atividade do entendimento. E então o sujeito seria o entendimento em conexão com uma intuição sensível. A questão é, a intuição sensível faz parte dessa unidade ou é algo externo? Então a gente tem uma série de questões aqui que colocam o sujeito como limite, mas por que ele é o limite? Porque a gente coloca ali, o nosso conhecimento se dá a partir daquele ponto adiante. A gente não pode retroceder, olhar para trás e ver, digamos assim, como diz o Hegel numa passagem da fenomenologia do espírito, né? A gente não pode abrir a cortina e ver o que tem atrás, né? O Hegel, na verdade, assim, a gente abre a cortina e vê e não tem nada, né? É isso que o Hegel diz. Aí, no caso do Kant, a gente não pode, né? De fato, se a gente abrir a cortina, não vai ter nada para nós. Porque nossas faculdades cognitivas têm certos limites, né? Elas só conseguem processar aquilo que é processável de acordo com o modo com que elas operam. Adriano, eu achei a sua pesquisa muito interessante. Eu tive a impressão que em algum momento você achou que estava numa sinuca de bico. Aconteceu isso? Porque você mexeu ali com pontos assim extremamente interessantes. E, assim, justamente essa questão da cortina, em algum momento você achou que não ia conseguir ultrapassar esse limite, no sentido de entendê-lo? Na verdade, não, porque ter encontrado esse ponto foi justamente o estímulo maior para a pesquisa, né? Eu acho que só mostrar isso já é interessante. E a partir daí que eu consegui elaborar divisões que, na verdade, elas já estão no texto, né? Para quem lê com atenção, não é difícil distrair, né? Mas as três abordagens de Kant sobre a unidade sujeito, né? Que eu chamei de eu, que são a abordagem empírica, a abordagem transcendental e a abordagem racional. E as peculiaridades e as novidades de cada abordagem, né? Especialmente essa distinção entre o racional e o transcendental, né? Que o Kant traz de novo na discussão filosófica, na época dele, é justamente a distinção entre o transcendental e o metafísico. E com isso ele consegue abrir um novo caminho para a filosofia. Então, encontrar esse ponto, na verdade, foi muito bom. Assim. Eu consegui, explorando um paradoxo, praticamente desenvolver a dissertação inteira. Mas hoje em dia eu não concordo com tudo que eu escrevi na dissertação. Então, eu espero que algum dia... Eu já tinha esse plano antes, eu achava que eu ia conseguir fazer isso antes, não consegui ainda, mas eu pretendo revisar essa dissertação, ampliar a pesquisa, reescrever ela e aí publicar, eventualmente, um livro ou uma série de artigos sobre esse assunto, mas, assim, de maneira mais aprofundada, né? Com um diálogo mais amplo com comentadores e com uma qualidade maior do que tem, geralmente, uma dissertação de mestrado. Legal. Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações.